Boa noite, professores e monitores. Eu sou Rafaela Kenia. Eu fiquei com o circuito 61 para fazer análise através do método de Norton, né? Então, o objetivo desse trabalho é calcular a potência no resistor de 2 ohms. Para isso, eu vou utilizar o método de Norton, que é um circuito equivalente a todo esse meu circuito aqui 61. Para começar, eu redesenhei esse circuito, certo? Ele ficou desta maneira. Então, para calcular pelo método de Norton, tem duas maneiras. Eu posso simplesmente circuitar ou usar o método da corrente externa. Para o meu circuito, que eu tenho uma fonte de tensão dependente, eu vou ter que calcular através do método da corrente externa, certo? Para isso, o primeiro passo que eu tenho que fazer é retirar minhas fontes de corrente e de tensão independentes, certo? E como eu quero calcular aqui em cima do resistor, a potência em cima do resistor de 2 ohms, que é o que me interessa, análise aqui nesse resistor, eu vou retirar ele, certo? E vou colocar aqui uma fonte de tensão conhecida. No caso, fazendo as alterações, eu fiquei aqui, tirei a fonte de tensão independente e coloquei um fio. Tirei aqui o resistor de 2 ohms e coloquei uma fonte de tensão que eu conheço, no caso eu usei 1 volts para facilitar os cálculos. E aqui onde tinha a fonte de corrente, eu deixo em aberto, eu abro o circuito aqui, ok? Então, eu vou ter que calcular a corrente que passa aqui, certo? Para isso, eu posso utilizar vários métodos. Eu escolhi através do método de análise nodal. Então, através desse método de análise nodal, eu vou calcular, eu vou analisar cada nó. No caso, o nó A, o nó B e os outros dois, e o nó B aqui e o nó B aqui, em todas as direções. O nó A, se a gente analisar, ele vai ter a direção para baixo, que é o que é a corrente que vai vir aqui, passar por aqui, e para cima. No nó B, eu vou ter corrente em 4 direções, certo? Então, fazendo a análise nodal, no nó A, eu chego à seguinte equação, que é 2V de A menos V de B igual a 1. Essa é a equação 1. Eu consegui chegar até aqui fazendo a soma de todas as correntes pertencentes a esse nó. Agora, analisando o nó B, eu tenho uma corrente, né? Coloquei saindo do nó a corrente B, IB1, IB2 e IB3, e uma corrente IB4 entrando no nó. Certo? Então, eu calculo, faço o somatório dessas correntes em cima desse nó, igual a 0. Fazendo as contas, fica a seguinte equação: 121 VB menos 60 VA igual a 0. Já será a minha equação 2. Com isso, com essa equação 2 e essa equação 1, eu consigo fazer meu sistema de equações. Montando o sistema de equações, eu tenho aqui as duas equações que eu encontrei através de análise nodal. A primeira equação multiplico por 30
Então, eu fico com 60 VA menos 30 VB igual a 30. Cancelo esse com esse, né? 60 positivo, 60 negativo. Então, me resta 91 VB igual a 30. Isolando, acho VB. 0,3297 volts. Substituindo agora o valor de VB na equação 1 original, que é essa, eu encontro meu VA. E agora que eu conheço meus valores de VA e de VB, eu posso facilmente calcular o valor da corrente I que passa em qualquer elemento desse circuito. Como eu quero calcular a corrente que está passando aqui, então eu vou calcular a corrente do nó A, que pertence só a esse ramo que desce aqui, certo? Com isso, temos que IA é igual a V de A menos 1. Fazendo os cálculos, eu chego a menos 0,3351 ampere. O valor deu negativo porque eu adotei a corrente no sentido errado, mas isso não tem nenhum problema. Agora que eu tenho a minha corrente que passa... Agora que eu tenho minha corrente que passa lá nesse terminal aqui que eu coloquei, né, de 1 volt. Então, eu posso calcular meu R de Thevenin. Que o R de Thevenin, ele é igual ao R de Norton, certo? Para calcular o R de Thevenin, eu faço uma relação entre a tensão que eu coloquei, que é a de 1 volt, pela corrente, que chamamos de corrente em curto-circuito, que é a corrente que está passando ali em cima do terminal de 1 volt, certo? Então, 1 dividido por 0,3351, que foi a corrente que eu achei que está passando ali onde eu estou analisando. Então, eu chego ao resultado de 2,9842 ohms. Então, meu R de Thevenin é igual a isso. Certo? Agora que eu tenho o R de Thevenin, a meta é encontrar o I de Norton, a minha corrente em Norton. Para calcular minha corrente em Norton, eu vou colocar minhas fontes independentes que eu retirei no início e vou manter o resistor de 2 ohms fora do circuito e substituo aquela fonte de tensão que eu tinha colocado aqui de 1 volt por apenas um fio, certo? Então, melhor mostrando aqui como ficou o circuito. Ele fica assim. Só um minuto. Ele fica assim. Pronto, voltando aqui, as minhas fontes independentes, a de tensão e a de corrente, e aqui, ó, boto só um fio. E tenho que calcular agora a corrente que vai passar por esse fio, certo? Essa corrente que passar aqui, ela vai ser a minha corrente de nó. Para isso, eu vou calcular novamente através de análise nodal. Vendo que agora esse nó, ele tem mais uma direção. Vou ter que calcular a corrente também que vem nesse trecho aqui, certo? Então, eu vou ter I de A1, I de A2 e I de A3. Calculando agora o nó A, como eu falei, o I de A1, I A2 e A3, eu chego à seguinte equação, né? 2V de A, 2VA menos VB igual a menos 7. No nó B, eu vou continuar com 4 direções. Mudo os resultados, é óbvio, porque agora eu coloquei minhas fontes independentes que eu tinha retirado.
Ah, e lembrando, aqui quando eu substituir o 5 de V0, o V0, como eu coloquei que o meu terra é aqui, então o V0 calculando esse menos esse, né? Então eu fico com menos VB. Então eu substituo aqui o V0 por menos VB. Faço as continhas, chego a mais uma equação. Essas duas equações, eu monto novamente um sistema de equações e vou encontrar o VB, certo? Novamente, multipliquei aqui por 30, a primeira equação, para conseguir anular e assim isolar o meu VB. Tendo VB, substituo na equação original, na primeira equação, para encontrar o VA, certo? E agora que eu tenho o VA, eu posso calcular a corrente que vai passar lá no fio que eu quero, né? No terminal que eu quero. E será a minha corrente de norte. Então, calculando aqui, deixa eu dar um zoom para melhor visualização. Calculando a corrente de IA1 vai ser igual a V de A, portanto, o I de A1 é igual a menos 1,357 ampere. Esse menos, novamente, porque eu adotei o sentido oposto ao sentido real da corrente. Então, minha corrente de norte fica 1,357 ampere, que é a corrente que está passando aqui, nesse local aqui, que é o que eu quero, né? Então, uma vez que eu conheço o R de Thevenin e o I de norte, eu tenho o meu circuito equivalente de norte, que é esse circuito aqui. Um resistor em paralelo com uma fonte de corrente, certo? E com esse circuito equivalente de norte, eu facilmente consigo agora calcular a potência ou saber de outras informações em qualquer terminal. Apenas conecto o terminal que eu quero analisar aqui no ponto A e no ponto B e calculo. Então, conectando o resistor de 2 ohms, que é o que eu quero calcular, eu vou ter aqui uma fonte de corrente em paralelo com 2 resistores. Então, eu ainda não posso calcular minha potência. Eu vou ter que fazer um divisor de corrente, porque eu tenho essa situação. Fazendo o divisor de correntes, eu tenho que I é igual a R de Thevenin, que é a resistência que eu achei lá nos cálculos, dividido por R de Thevenin, mais 2, vezes a minha corrente de Norton. Calculando tudo isso, eu chego a 0,8124 ampere. Agora sim, eu posso calcular a potência no resistor de 2 ohms. Existem 3 variações da potência, né? Há três formas variadas de calcular a potência. Então, eu escolhi usar essa terceira porque como eu quero calcular a potência no resistor de 2 ohms e eu tenho o I aqui, então só faço substituir. Fica potência igual a 2 ohms vezes a corrente ao quadrado, que resulta em 1,3201 watts. É isso, pessoal. Obrigada.